falei 2 Coríntios, desculpe, não sei se eu falei primeiro, é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, capítulo 11, você deixa aquela fitinha vermelha ou amarela marcando ele aí, e vá ao profeta Jeremias, capítulo 3. Jeremias 3, nós vamos ler de 12 a 15. Jeremias está aí sim, irmãos. Pode procurar com calma que acha. É no Velho Testamento, é segundo grande profeta. Jeremias, capítulo 3. É hora que dá um branco na cabeça da gente, né? Às vezes nós nunca passamos pelo texto e o pastor me aparece com um texto desse aí. Mas é um texto muito conhecido nosso, com certeza, gente. Tem hora que... Deus, nós oramos ao Senhor, reconhecendo nossa limitação ou limitações, para entender com profundidade a tua bendita palavra. E ainda mais, sabemos que a cada vez que lemos a tua palavra, o Senhor tem propósitos específicos para aquele momento. E eu te peço que o Senhor cumpra esse propósito desta palavra, que será iniciada hoje e concluída em outros dias, e abençoe para que a tua igreja a entenda como o Senhor quer que o seja. Me faça instrumento tão somente para isto. É que eu te peço orando em nome de Jesus. Amém. Chegamos. Então, versículos 12 a 15 do capítulo 3 de Jeremias. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Vamos ler junto o 15? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ok, os irmãos podem se assentar. Irmãos, elimina da nossa mente, vamos eliminar qualquer outra coisa que não seja voltar para esse texto. Os irmãos devem estar observando que Deus tem me levado a palavras diferentes para a nossa igreja. Palavras com mais profundidade, com mais realidade, diante da realidade da igreja de Jesus nesse tempo. E eu vou, inclusive, começar, normalmente não faço isso, lendo para os irmãos
o objetivo que Deus me levou diante dessa palavra e também lá de 1 Coríntios 11. O perfil do verdadeiro pastor. O objetivo é que a igreja tenha sempre a capacidade de discernir as características do verdadeiro líder espiritual aprovado por Deus para a sua edificação. O propósito de Deus para o perfil da sua igreja, do pastor da sua igreja, é edificação. Porque pela edificação da igreja, o poder de Deus se manifesta de forma extraordinária. Pela obediência da igreja, o poder de Deus se manifesta de forma extraordinária. E uma igreja só pode ser analisado o seu crescimento quando esse crescimento vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós somos motivados, podemos ser motivados pelo nosso exterior ou podemos ser motivados pelo nosso coração trocado. A partir do momento que o homem permite que Deus tire dele o coração de pedra que veio de Adão e coloque um coração de carne, esse homem, quando nós falamos homem, a Bíblia fala do sexo masculino e feminino. Aí há o milagre de Deus. Nós estudamos quarta-feira passada aqui sobre a conversão de Saulo de Tarso. Sobre aquele momento em que a igreja, mesmo temerosa, se aproximou daquela fera ferida e estendeu sua mão para ele. E à medida que a igreja fez isso, o poder de Deus se manifestou de forma extraordinária. Não foi isso que aconteceu lá, meus irmãos? Exato. Então eu tenho esse objetivo, essa palavra não será concluída hoje certamente, mas deverá sê-la, não hoje à noite, porque o irmão Alisson vai estar, pela graça de Deus, pregando aqui à noite, nós na congregação Lima Duarte. Mas no próximo domingo à noite, se assim Deus confirmar. Sabemos nós, irmãos, que esse texto aqui, na sua interpretação literal, ele fala do remanescente de Israel. Israel hoje é uma nação praticamente afastada de Deus. Continua nessa situação que lemos aqui, aonde Deus chamou o profeta Jeremias e disse a ele que vai e apregou essas palavras para o lado do norte e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Eu quero que tu somente reconheça a tua iniquidade. Reconhece que também transgrediste contra o Senhor teu Deus. Te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Então essa promessa, nesse contexto, ela se cumprirá no momento em que Deus levar Israel a se render a Jesus como Messias que veio para salvá-los e aos demais gentios. Isso ainda é um futuro. Mas, meus irmãos, essa palavra é eterna. Essa palavra é para hoje. Então é sobre isso que nós vamos falar. E como é que uma igreja vai deixar as suas iniquidades, os seus enganos, os seus desvios espirituais, se ela não tem um pastor segundo o coração de Deus? Se ela vai buscar um pastor segundo o seu coração? Não vai dar certo isso.
ela precisa buscar isso de Deus. E eu espero que essa igreja sempre o faça por isso. Sempre faça dessa forma. Então, irmãos, no contexto, voltando lá agora, vamos ao apóstolo Paulo, capítulo 11 de 2 Coríntios. Nós não vamos ler o texto todo agora, que nós vamos passo a passo verificando ali esse versículo. Os irmãos sabem que poucas exceções existem, mas Coríntio é muito destacado isso. As duas cartas, as duas epístolas de Paulo a Corinto, foi basicamente a resposta a perguntas, a dúvidas, a comportamentos desviados daquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado para aquela igreja, daquilo que levou aquela igreja a se converter a Jesus. Então houve ali ele teve que se ausentar, como sempre, para outras pairagens, para outras igrejas, e quando de repente ele começou a receber carta solicitando esclarecimento sobre dúvidas e atitudes que começava a acontecer na igreja de forma estranha, de forma desvirtuada ao que eles haviam aprendido de Paulo. Então, nesse contexto aqui que nós estamos, Paulo trata com a igreja de Corinto sobre as dúvidas levantadas quanto à autenticidade do seu ministério. Juntou um grupo de pessoas naquela igreja, levando dúvidas à cabeça dos crentes de Corinto de que Paulo não era um autêntico pastor de ovelhas, que ele não era um autêntico apóstolo. E ele então discorre esse capítulo 11 aqui, falando sobre a autenticidade do seu ministério. E como é que ele fez isso? Ele estampou, ele abriu as cortinas, né, de como, da forma que ele agiu com aquela igreja, desde o seu nascimento, quando ele pregou pela primeira vez ali para organizar aquela igreja. Então, meus irmãos, é sobre essa narrativa daquilo que Paulo fez naquela igreja, desafiou aquela igreja a se lembrar dos seus atos, é que nós vamos tirar lições para nós aqui. A igreja precisa sempre, meus irmãos, estar preparada para este momento. Porque nós somos uma igreja de 24 anos, ainda com um pastor. Um dia desse, esse pastor vai ter que ser, como é que fala? Aposentado não, jubilado. Talvez as suas pernas não tenham mais tanto vigor para visitar, para correr, para andar. Talvez a sua voz já não soe tão agradavelmente. Isso é o natural de Deus. E a igreja precisa, irmãos, ter a capacidade, o discernimento, para que ela escolha um pastor, não pelo perfil tratado por ela, mas pelo perfil indicado por Deus, segundo os propósitos de Deus para a igreja Monte Moriá. Eu sempre criei, eu sempre falei para vocês, irmãos, que Deus tem propósitos maiores para vocês, para nós, enquanto estivermos. Isso não muda, não mudou. Eu continuo crendo nele. Então é sobre esse propósito que os irmãos precisam traçar o perfil do pastor daqui a pouco, daqui a algum tempo a mais, daqui a algum tempo a mais. Nós passamos e a igreja permanece até a consumação do século. E nós temos lições muito tristes disso,
onde igrejas não se prepararam para isso e escolheram pastores segundo o perfil deles. E com certeza estão caminhando para uma desaprovação final, o que é muito triste. Chegar diante de Jesus no juízo e dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço por causa das vossas iniquidades. Creio, irmãos, que não será isso conosco. Mas os irmãos precisam exercitar isso. Vamos aqui então, à luz desse texto do capítulo 11, observar a forma de Paulo provar a sua ação naquela igreja. Abrir as cortinas, vejam o que eu fiz por vocês, para o reino de Deus. E a primeira lição que nós vemos aqui está nos 2 primeiros versículos do capítulo 11. Os irmãos acompanhem comigo, por favor. Vamos ler junto lá a ideia? Não restringir da igreja ao que a submeta ao zelo de Deus. Os irmãos acreditam que essa igreja está sob o zelo de Deus? Então o pastor nunca deve omitir isso à igreja. Irmãos, lidar com Deus, isso o pastor deve fazer. É a coisa mais séria da nossa vida. Porque Ele é absolutamente justo. Ele é absolutamente onisciente, onipresente e onipotente. E absolutamente santo. E traçou objetivo para nós. Para que nós trabalhemos a cada dia a nossa santificação. De uma forma ordenativa, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Eu quem? O meu Deus, o teu Deus. Então, não restringir da igreja ao que a submeta ao zelo do Senhor. Ou seja, irmãos, eu estou aqui vendo, como pastor, que Deus está tratando com alguém. E aquele alguém não há forma de entender aquilo. Eu preciso, como aqui, o líder deste momento, não encolher isso da igreja. Vai dizer: olha, isso é um tratamento de Deus para a tua vida. Experimenta acertar isso. E você vai ver. Zelo, irmãos, de grande peso e responsabilidade, é o zelo de Deus. Ou seja, Ele está me vendo entrar por caminhos tortuosos e Ele vem, por zelo a mim, me redirecionar para o caminho que Ele tem para mim. E pode ser que eu seja meio queixudo, isso forte. Porque Deus cumpre os seus propósitos. Você crê nisso, meu irmão? Então não fujamos de Deus. Zelo de grande responsabilidade, de grande peso que Deus tem por nós. O zelo de Deus. João capítulo 2, 13 a 17, nos fala sobre isso, irmã Cristiane, por gentileza. O momento em que Jesus preparava os judeus para celebrar a última Páscoa, para estabelecer a ceia do Senhor, nós tiramos lição desse zelo aqui, irmão.
Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo o que, irmãos? Os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Olha só, irmãos, uma verdadeira bolsa de valor dentro da congregação. Os estrangeiros que vinham de longe para adorar em Jerusalém não podia trazer o seu cabritinho, seu ovelha, porque seria muito difícil. Aí criou-se um comércio dentro da igreja para vender as pombinhas, os cabritinhos, tudo. E ao lado os cambistas. Quem sabe o que é cambista, todo mundo sabe, né? Eu apresento o cruzeiro, hoje é real, né? Real, porque eu preciso de dólar. E aquela pessoa tem o dólar. Bom, tá bom, eu vou te dar em dólar, mas aí você vai me dar tanto mais de cruzeiro, porque eu preciso ganhar alguma coisa. Então lá tinha vendedores e cambistas das moedas internacionais que circulavam em Jerusalém no tempo da Páscoa. E foi esse momento. Então vamos lá. Tendo feito um azorrague de cordas, ou seja, um chicotezinho, né? Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Tem gente que até interpreta esse texto dizendo que Jesus foi violento, eu também posso ser. Não é isso não, tá, irmãos? Isso é zelo. Precisar fazer o que tem que se fazer. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, ofertas não aceitáveis ao Senhor. A oferta da lei era a oferta aquela que a família pecadora escolhia do seu próprio rebanho. Deus dava opções, inclusive àqueles que não tinham o seu carneiro, que oferecesse uma mera pomba, um mero animal que fosse ali doméstico na sua casa. E continua o Senhor: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. Vamos ler junto o final do versículo? O zelo da tua casa me consumirá. Se você lá onde está escrito isso, Salmo 69, 9. Os judeus já sabiam disso, porque tinha-lhes sido revelado pelos livros da lei que aquilo não deveria acontecer. E que o Senhor Jesus seria consumido no seu trabalho, maltratado, mal interpretado, por causa do zelo com a casa de Deus. O que nos ensina, com referência ao tema que eu proponho, irmãos, que o perfil do pastor é aquele que não omite da igreja o zelo do Senhor. Então vocês precisam aprender e olhar isso. Um pastor que com certeza é e deve ser o maior amigo seu, não restringindo de você aquilo que Deus possa estar tratando contigo. Um pastor que possa estar aqui no púlpito transmitindo o zelo de Deus pela sua igreja, colocando em riscos o seu pescoço. Porque aquela igreja pode não ver dessa forma. Então esse é o perfil do pastor. Precisa ter determinação, coragem, para não restringir da igreja ao que a submeta ao zelo do Senhor.
O texto diz exatamente isso aqui, versículo 1 e 2. Vamos ler agora. Paulo dizendo, capítulo 11, versículo 1 e 2. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a quem, meus irmãos? A um só marido ou esposa, que é quem? Que é Cristo. Sabe quem vai apresentar vocês a Cristo espiritualmente? É o pastor que vocês escolherem para dirigi-los. E se ele não zelar por vocês, ele vai apresentar uma igreja não virgem, mas uma igreja que, como lemos em Jeremias, se prostituía com todo tipo de ídolos. E eles poderiam imaginar. Faz sentido, irmãos? Ou não? Perfeito. Então, Paulo está dizendo, eu queria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Paulo estava sendo chamado de louco, porque estava zelando por aquela igreja. Queria que vocês soubessem que o zelo por vós, eu zelo por vós com o zelo de Deus. O zelo de Deus. O seu pastor precisa zelar de você, não com o zelo dele, mas com o zelo de Deus. Isso faz muita diferença, irmão. Porque certamente o meu zelo pessoal não é o zelo de Deus sempre. Agora eu tenho certeza, preciso crer, que o zelo de Deus é perfeito. E ele é para nós. Isso pode consumir, pode desgastar, pode tornar um pastor antiquado? Pode. Irmãos, não estou falando de mim, não. Sou tudo isso aí, mas não é de mim ainda não, tá? Muito bem. Para apresentar a um só esposo, diz o texto, verso 2. Então não há outro Deus. Temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho que não tendes abraçado, a esse de boa mente o quê? O tolerais. Estava acontecendo com Corinto, tá, irmãos? Paulo foi chamado de, quem aguenta ouvir esse cara, a fala enjoada, apesar de escrever bem, ele é muito chato para pregar. Lembra daquele que estava ouvindo sentado na janela, que eu lá embaixo, dormindo? Pois é, irmão. Aqui está dizendo exatamente isso aí. O pastor precisa alertar assiduamente a igreja quanto às astúcias dos enganadores, do enganador. E quem engana é o diabo usando pessoas. Astúcia, os irmãos sabem o que é. É a capacidade de ser empático, de ser simpático, de causar influência às pessoas. Isso é uma característica de astúcia. Nós podemos influenciar positiva ou negativamente. O Satanás vai sempre influenciar negativamente. Então a igreja precisa ser alertada assiduamente, continuamente, quanto às astúcias do enganador. E Paulo estava receoso disso, porque eles não toleravam mais Paulo. Ele diz, receio que assim, a semelhança da serpente enganar a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte, primeiro, irmãos, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A nossa dívida com Cristo, irmãos, é simplicidade e pureza.
Não é brilho, não é luzes, não é isso, não é aquilo. É simplicidade, é pureza, como nós vimos as crianças cantarem, com pureza de alma, sem nenhum pensamento crítico, nervoso, nada, soltando a sua voz e dizendo: Jesus, Jesus, nós te amamos. Isso é uma dívida nossa com Deus. Então, o pastor precisa, mesmo que seja a custo da sua cabeça, estar dizendo para as pessoas: gente, o evangelho é coisa simples, é coisa pura, e vocês devem isso a Deus. Receber o evangelho com simplicidade, com alegria, dando louvores a Deus por isso. Tá? E não está inventando modas, irmãos, que podem nos atrapalhar na nossa vida cristã. Mateus 24, versículo 24, há aí um ensino de Jesus sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 24. Ah, tá projetando lá. Tá falhando, né, Marcos? Os irmãos podem abrir, marca Corinto aí, para não perder. Ah, não, conseguiu lá agora. Podemos até ler juntos, né? Vamos ler juntos? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os próprios eleitos? Eu e vocês. Não estamos falando aqui de doutrina de eleição. O homem foi eleito desde a fundação do mundo para ser a natureza de Deus, a natureza de eternidade. E nós chegamos, concluir essa eleição a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, somos justificados dos nossos pecados e somos eleitos para ser co-herdeiros com Cristo mediante a nossa fé nele. Não é isso, irmãos? E os eleitos somos nós que cremos. Então o texto está dizendo, o alerta de Jesus, o alerta constante de Jesus para os seus apóstolos, e nós sabemos que eles não ouviram todos, foram enganados, tá? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Vai ter até milagre e prodígio, já está tendo por aí, tá? Com o único objetivo de enganar os escolhidos. Então, meus amados, o segundo perfil do verdadeiro pastor é exatamente esse: alertar assiduamente a igreja quanto às astúcias do enganador. E concluo esse ponto: ele seja o exemplo disso para a sua igreja. Ele seja o modelo disto para a sua igreja. Como foi Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Então esse é o modelo. O pastor de vocês precisa buscar de Deus poder dizer para a sua igreja: faça o que eu faço, porque eu estou fazendo o que Cristo me mandou fazer. Os irmãos entendem assim? Pois é, meus irmãos. Esse é a segunda coisa que Paulo mostrava àquela igreja. Ele descortinava isso, exatamente nesse sentido. Que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos nessa segunda proposição, e se Deus quiser, no próximo domingo à noite, nós estaremos concluindo essa palavra, se assim Deus nos permitir.
Peço aos irmãos que, como sempre, ore por mim e Nilda. Estamos daqui a pouco caminhando para a nossa missão lá hoje à noite em Lima Duarte e amanhã lá no sítio. Temos tido uma boa presença, Deus tem nos abençoado como sempre fez ali e pessoas estão conhecendo o amor de Deus pela pregação da palavra. Deus abençoe o irmão Alisson, logo mais aí, ele está meio febril, irmãos orem por ele, mas com certeza, mais uma vez, a palavra vai ser aqui proclamada. Deus, aplica, Senhor, essa palavra, primeiramente, à minha vida, a vida daquele que há de um dia estar pastoreando, ou seja, todos os dias pastoreando esta igreja, que ele possa estar no perfil que Deus tem para aquele que apacenta as suas ovelhas. Nos dê a todo um dia de paz, de proteção, de livramento, e que logo mais juntos, com júbilo, estejamos prestando ao Senhor mais um momento de adoração e de culto. Em nome de Jesus. Amém.